Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, atualmente eu tô lendo um livro, não era pra ser esse livro hoje, tá? É que eu tô lendo um livro tão chato, mas tão chato, que eu tô umas 3 semanas lendo esse livro. Eu não vou contar qual é, porque eu quero muito trazer, virou uma questão pessoal, trazer esse livro pro Li no Livro, mas nossa, que livro chato. E aí eu não tinha nada pra apresentar hoje, aí então eu peguei um audiobook, que é um audiobook, por sinal, de um autor brasileiro, e resolvi trazer pra vocês. Lembrando que, não sei se vocês já perceberam, todos os livros de autores brasileiros contemporâneos, eu evito dar final da história, tá? A não ser que a pessoa seja muito, muito hypada, que a pessoa já tenha se consolidado no mercado e tal. Por quê? Porque eu acho que é um dever nosso apoiar a literatura brasileira e é um dever nosso apoiar aquilo que está sendo produzido hoje em dia. Então, muito dificilmente eu vou dar final de livro brasileiro ou livro de contos brasileiro. Muito dificilmente eu vou contar todos os contos ou contar o final dos livros, dos contos. Eu prefiro evitar isso. A não ser, mais uma vez, como eu fiz, por exemplo, com Torto Arado ou com Tudo é Rio, que aí são livros que já são muito hypados e tal. Ou livros mais antigos, assim, Carolina Nabuco, obviamente vou contar o final, coisas desse tipo. Fora isso, saiba que este episódio é um episódio spoiler free. Eu vou contar até um ponto da história e depois no segundo bloco, eu vou dar mais impressões minhas sobre o livro do que realmente contar o final dele, tá bom? E que livro seria esse? O livro seria, então, O Sorriso da Hiena, livro lançado em 2017 pelo Gustavo Ávila. Gustavo, que nasceu em São José dos Campos, 1983, que é o ano de nascimento dele. Quase foi uma criança do Golden Year, né? 1985, mas não foi. Hoje ele mora em Florianópolis, ele é redator de mercado publicitário há décadas. E o primeiro livro dele é justamente O Sorriso da Hiena. Ele vai escrever esse livro durante 3 anos, porque ele vai acabar mudando de São Paulo para Floripa e vice-versa. E durante essas idas e vindas, ele vai escrever O Sorriso da Hiena. Pela pesquisa que eu fiz, esse livro foi lançado oficialmente em 2017, mas em 2016, um ano antes, ou alguns meses antes, os direitos do livro já tinham sido vendidos para a Globo, para fazer uma adaptação. Mas enfim, ele acaba lançando recentemente um segundo livro chamado Quando a Luz Apaga, que tem o mesmo protagonista do primeiro livro, que é um detetive chamado Arthur. Então aqui você vê que tem aqui se desenhando a Vila Verso, né, dos livros do Gustavo Ávila. E do que se trata O Sorriso da Hiena? Ele vai se tratar de um assassino serial, que está focando famílias que têm crianças. Eu não lembro se são 5 ou 8 anos, acho que são 5 anos. E ele amarra a mãe e o pai, são filhos únicos, tá? As famílias têm só um filho. Amarra a mãe e o pai e mata ele arranca a língua do pai na frente da filha ou do filho e depois leva o pai e a esposa, ou como teve aqui um caso no meio desse livro, um casal de pais. E deixa a criança viva, traumatizadíssima, coitada, porque testemunhou tudo aquilo. No encalço desse serial killer, a gente vai ter esse detetive, que é o Arthur, que é um detetive que tem síndrome de Asperger, e um psicólogo chamado William, que é um psicólogo que vai trabalhar com as crianças, que aqui se tornam as testemunhas oculares do caso. Eu gostei do livro, eu acho que a sinopse não deixa muito claro como esse livro ele tem uma narrativa interessante. Esse livro, o serial killer, ele não é um mistério. Você começa o livro, logo no começo já é te revelado quem é o serial killer, porque você vai acompanhar esse serial killer também. Então é bacana isso, você vê a história, a situação pelo ponto de vista do, entre aspas, vilão. Inclusive, você vai conhecer as motivações desse personagem, para ele fazer o que ele está fazendo. Motivações que eu achei super boas, tá? Super bacanas. Ao mesmo tempo, você tem um detetive que é neurodivergente, então ele é uma criatura que está ali
tendo que lidar com muitas situações, com muitas pessoas, tendo a síndrome de Asperger e, ao mesmo tempo, correndo atrás de um monstro, né, de uma pessoa monstruosa. E a terceira parte dessa trindade, que é o William, que é um psicólogo, ele escreve um tempo antes uma tese sobre a criação do mal. Ele é um psicólogo infantil, então sobre o que faz as crianças se tornarem adultos capazes de cometer crimes e coisas desse tipo. E isso vai conectar ele a esse bandido, a esse serial killer, porque aí então o serial killer vai entrar em contato com o William através de e-mails, e aqui vai começar um grande debate psicológico sobre a transformação de uma criança em um assassino. Isso é muito bacana também. Eu gosto bastante. Nós temos alguns personagens que vão orbitar através desses 3 personagens, que são personagens que eu achei bem escritos, são personagens que eu achei bem legais. Eu ouvi esse livro em audiobook, tá? Aliás, o segundo livro dele também tá disponível em audiobook. Acho que foi assim que eu consegui o primeiro, porque eu achei interessante a sinopse do segundo e fui atrás desse primeiro. Eu acho que o livro, ele tenta se manter, ele é um livro brasileiro que se passa no Brasil. Então, ele tenta se manter muito fiel a essa brasilidade. Embora ela não seja muito acentuada, né? Não tenha aquelas raízes extremamente culturais que você pensa quando você pensa em Brasil, você tem uma história que se adequa muito à realidade brasileira. Então, você tem essa conversa com o teu público, né, com o público brasileiro, dentro do mercado editorial brasileiro, feito por um autor brasileiro. Acho que isso é fundamental. E você tem uma condução de história que eu acho muito coerente. E isso é bacana, porque os 3 personagens, eles têm claramente crenças e eles agem de maneiras coerentes dentro de suas crenças, e isso vai ocorrer até o final. Então, para mim, foi bem bacana isso dentro do livro, porque a gente pôde acompanhar esses personagens e eles se mantêm fiéis ao que eles acreditam até o final. Não existe uma drástica mudança para poder criar-se uma história numa cena super, hiper, mega de thriller no final. Não, sabe? Ao mesmo tempo que você tem descrição de cenas violentas, mas que, como você tem crianças envolvidas no meio, existe ali uma elegância e uma dignidade na descrição dessas cenas violentas que você consegue entender a monstruosidade do ato, mas não te fere, tá? Não é algo tão horrendo assim. Quer dizer, é horrendo, né, gente, em termos morais, mas eu tô falando que não é algo que vai te perturbar, sabe? O Gustavo Ávila, ele vai expor essas cenas de uma maneira que tá ali no limiar do limite, e ele não passa, porque ele tem essa coisa da criança estar no meio da cena. Crianças são muito importantes para esse livro, e existe um respeito pelos seus personagens infantis que eu achei muito da hora. Porém, teve uma coisa que eu realmente não gostei do livro e que foi uma coisa que quase me fez abandonar este audiobook. Porém, para esta coisa, eu vou pedir primeiro o nosso comercial e eu volto na segunda parte do episódio para contar. Porque aí já vai mexer com um pouquinho. Eu vou precisar dar alguns exemplos, e aí eu não acho tão legal assim estragar a experiência de quem vai ler esse livro, tá bom? Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Então, Lívia, se você gostou do livro, se você achou divertido, uma premissa bacana, personagens com motivações que, plausíveis ou não, você consegue comprar, o que você não gostou desse livro? Infelizmente, tem uma coisa que eu não gostei desse livro que vai fazer com que eu não leia o segundo livro dessa série, entre aspas, que é a escrita do Gustavo.
Eu acho que ele escreve muito bem diálogo, mas quando não é diálogo, eu acho que a escrita ela é verborrágica demais. Em que sentido? Eu acho que a gente tem um problema aqui em excesso de descrição e excesso de informação desnecessária. É, Pô, Lívia, mas toma uma descrição, mas não esse tipo. Primeiro de tudo, vamos atacar pontos muito claros. Primeiro, nós temos aqui apresentações de personagens e detalhes totalmente inúteis para a condução da história. Exemplo, o William, que é o psicólogo, ele tem uma secretária recepcionista. E aí, o Gustavo, quando ele introduz esse personagem, ele vai escrever porque ela tá lendo tal revista que ela fica vendo corpos magros, porque na verdade ela é gorda e ela queria ser magra, e esse é o padrão de beleza, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica, sei lá, três parágrafos, 2 páginas falando sobre esse personagem, que é um personagem que não vai ter nenhum desenrolar nessa história. É um personagem que você não vai ter importância. É um personagem que nem aparece depois direito. Então, assim, é um personagem que... Então, me fala, pra que tanto tempo para esse personagem? Pra quê? Me soa quase como um exercício, só que isso aqui é um livro publicado que ele levou 3 anos para escrever. Eu acho que falta aí um corte, sabe? Peraí, gente, isso aqui não precisa. Isso aqui... Eu não sei se é porque eu vim do cinema, e no cinema... a gente tem essa coisa de cortar muita cena, que são cenas que são lindas, que podem ser super bacanas de escrever, super legais de fazer, só que não contam para a narrativa. Então, não sei se é isso, em que esse tipo de situação me deixa muito, muito angustiada. Porque fica assim, eu tô lendo isso aqui para quê? Qual o sentido disso? E aí, a parte das descrições, elas são descrições extensivas, e ele tem uma coisa com a escrita dele, principalmente nas descrições, que é utilizar muita comparação. Algo é como tal, igual a tal. Isso, além de ter essa descrição excessiva de coisas que não vão acrescentar nada na narrativa, esse excesso de comparação na hora da descrição, mano, desculpa, deixa o texto pobre. E eu não tô nem falando aqui sobre algumas frases que para mim soam bregas, como, por exemplo... eles chegam num velório, não sei o que, o céu de luto, sabe? Eu acho brega, mas isso aí é um gosto pessoal, tá? Tem gente que acha que Carla Madeira escreve coisas incríveis. Eu acho que tudo que ela escreve, além de brega, as poucas coisas boas foram claramente chupadas de um cortiço. Mas enfim, é uma opinião minha. Assim como eu acho que, assim, né, os standards de breguice e cringe é pessoal para cada um. E eu não estou nem citando isso. Eu estou citando, na verdade, esse excesso de comparação em um excesso de descrição que não vai fazer, não vai deixar a cena rica, não vai fazer com que a gente entenda que o espaço ali tem, por exemplo, uma influência dos sentimentos do personagem ou nos sentimentos do personagem. Você não tem isso. Você só tem descrições excessivas, sabe? E esse tempo dado a personagens que não vão fazer diferença para a narrativa da história. E isso me irritou muito, porque no começo ele é muito prolixo. Ele cai nessas armadilhas da escrita muito, muito. No final, assim, do meio pro final, dá uma segurada, dá uma economizada. Mas, cara, é demais. Para vocês verem como é demais, eu já falei várias vezes aqui, o André, ele não é leitor. Ele não é leitor. Ele adora que eu conte a história para ele, porque ele não pega livro para ler, tá? Isso é uma coisa minha, leitura é uma coisa minha. Tanto que na estante aqui de casa tem um livro do André. Mentira, 2. Um que ele nunca leu, que é O Robô, quem leu fui eu. E outro que eu dei de presente para ele, que é um livro do Gravity Falls, que ele olhou e falou assim, que lindo, amor, obrigada. Botou na estante e nunca mais pegou. Ele não é leitor. Ele estava aqui do meu lado ouvindo audiobook. Porque, como eu falei para vocês, como eu atrasei muito a leitura dessa semana, eu peguei esse audiobook e maratonei. O André do meu lado aqui, ele começou a falar assim, meu Deus, como ele dá detalhe inútil. Exatamente, isso porque é um cara que não é leitor. Então, para vocês verem como é uma coisa que incomoda o leitor, tanto o mais
o mais experiente, que teve mais contato com livros, quanto um leitor menos experiente. E eu acho que isso impacta, para mim, bastante. Eu entendo que esse livro foi lançado em 2017, eu entendo que foi o primeiro livro do Gustavo. Mais uma vez, a história é muito boa. A premissa da história é muito boa. Os personagens são muito bons. Os diálogos são bons. Eu acho que faltava um polimento aí, sabe? Uma falta de medo de cortar coisa. Eu sei que tudo que a gente escreve, a gente acha lindo. Quando eu era menina, eu escrevia exatamente desse jeito. Quando eu estava na escola, eu escrevia exatamente desse jeito. Eu fazia, não conseguia nunca terminar uma redação entre linhas. Escrevia contos, super, hiper, mega, cheio de detalhes, não sei o que. Até que um professor meu, Demetrio, o nome desse professor, eu nunca vou esquecer. Que era um professor de escrita mesmo, um professor que ensinava você a escrever, a desenvolver história, me deu uma nota baixíssima. E eu fiquei assim, pô, professor, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, você floreia demais o seu texto. Você tem boas ideias, mas você floreia demais o seu texto. Pra que eu preciso disso aqui? Pra que eu preciso disso daqui? Que isso? Toma tendo a vida. Ele não falou isso, mas eu senti que era o que ele queria falar. Então, eu acho que falta isso. Falta sabe, se atente ao necessário. E por causa disso, eu não vou pegar o segundo livro, que é o Quando a Luz Apaga, que, embora eu tenha gostado muito do personagem, que é o Arthur, que é o detetive, eu tenho muito receio de pegar esse livro e ser a mesma coisa, né? Eu sei que de 2017 para 2024, 2023, não sei quando foi lançado Quando a Luz Apaga, acho que foi 2022, 2023. Existe aí, sei lá, 5, 6, 7 anos, muita coisa muda, muitas pessoas se revêem suas coisas, mas, pô, não dá. A experiência do Sorriso da Hiena, que podia ter sido uma experiência super bacana, principalmente porque eu achei que o assassino, que é o Davi, ele é muito bem construído, ele tem um background muito bom, você consegue entender essa motivação dele, o que é uma coisa muito difícil para você entender. Principalmente num assassino que não é baseado em cor, credo, raça, sabe? A experiência foi ruim. Agora, se você é uma pessoa que ama a Carla Madeira, se você é uma pessoa que adora os mínimos detalhes, você vê um personagem que aparece em uma cena e você quer saber o signo do personagem, aí eu acho que você não vai ter problema nenhum com esse tipo de narrativa. Até porque, mais uma vez, a história é boa. A história tem muito potencial. A execução eu não achei tão boa assim. Mas você provavelmente vai amar. Aí eu te indico O Sorriso da Hiena. Se você tiver coragem de pegar o segundo livro, me fala, Lívia. Vai com fé que ele deu uma polida aí. Me fala que eu com certeza ouviria ou leria o segundo livro se eu soubesse que esse ponto na escrita do Gustavo melhorou, tá? Agora, se por um acaso não melhorou, porque talvez seja um estilo dele, né? Vamos lembrar, é um cara que ele é redator há muitos anos, ele trabalhou durante anos nesse livro, então pode ser muito bem que seja o estilo que ele escolheu. E tá tudo bem. Ele tem todo o direito, pelo amor de Deus, gente, é o livro dele, ele tem todo o direito de escrever o que ele quiser naquele livro. Só que aí eu vou falar, não é o autor pra mim. Talvez, aí neste caso, eu esperaria a adaptação da Globo, porque provavelmente esses excessos vão cair. Enfim, espero que se Gustavo Ávila escute isso, não se ofenda. Um pouco difícil, né? Mas realmente, dessa vez eu espero que o autor não escute não esse podcast. Mas enfim, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros gratuitos. Na quarta-feira, eu geralmente coloco um post de referência do episódio, mas esse episódio, infelizmente, não teve muita referência, então não vai rolar esse post. Porém, me segue lá no Instagram, no @LiviaMulder, onde outros episódios do Lino Livro tiveram posts de referências, que é onde eu coloco tudo que eu citei, filme que eu citei, livro que eu citei, diretor, ator, eu coloco tudo lá para você ter esse material de consulta. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas, última quinta-feira do mês às 17 horas também, e já vou começar os anúncios. Em dezembro, nós vamos ficar funcionando, nós teremos episódios até a semana do dia 16. Um no dia 16 e um no dia 19. E esses episódios serão episódios especialíssimos. Então, não perca, assina, coloca aí a notificação para você receber no seu agregador toda vez que o Lino Livro lançar um episódio novo, tá bom? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.